Do livro Faça Sua Vida Valer a Pena, de Emmett Fox. Palavras-chave na Bíblia. O medo. A Bíblia diz que o temor a Deus é o começo da sabedoria. Salmo 111:10. E o começo do conhecimento. Provérbios 1:7. Isto induziu em erro muitas pessoas, porque a verdade é que o temor ou medo é inteiramente daninho e realmente o único inimigo que temos. Você pode curar qualquer coisa se puder se livrar do medo ligado a ela. As dificuldades e doenças nada mais são do que o medo subconsciente projetado no nosso ambiente. E é sempre verdade que nada temos a temer, exceto o medo. Como então explicar os textos citados? A resposta é que na Bíblia, o temor a Deus quer dizer a reverência a Deus, e não o medo de Deus. A reverência a Deus é o começo da sabedoria. Como demonstramos reverência a Deus? Não por belas palavras ou orações fingidas, mas enxergando Deus por toda parte, recusando-nos a reconhecer qualquer coisa dissemelhante a Ele, e vivendo a vida de Cristo. A confiança é a adoração. Você adora aquilo que confia. Está confiando mais no mal ou no bem? No medo ou em Deus? O que está adorando? O teste é esse. Familiarizai-vos com ele, estais em paz. Jó 22:21. A ira. Há muitas referências na Bíblia à ira de Deus. Isso intriga muitos estudantes de metafísica, porque sabemos que Deus é amor e que a ação de Deus é sempre realizada para curar, consolar e inspirar. A explicação que é a palavra ira na Bíblia significa, na verdade, grande atividade. Atividade que procede ou acompanha a cura de qualquer condição negativa. Sabemos que, quando se faz uma faxina geral na casa, tudo parece ficar de ponta cabeça por alguns dias. Do mesmo modo, quando se cura um doente pela oração, ele com frequência piora antes de ocorrer a cura. E é esse tipo de crise que representa a palavra ira. Em 2 Crônicas 34:25, por exemplo, lemos que a ira do Senhor será derramada sobre o povo, porque adorou deuses falsos. Isso quer dizer que quando acreditamos na limitação e temos pensamentos negativos, a consequência será nefasta, mas que nós tratamos o nosso tratamento desmanchará o mal que foi feito e trará paz e harmonia às nossas vidas. Essa atividade é a ira de Deus. O Salmo 76:10 diz que a ira dos homens vos louvará. Isso quer dizer que a agitação causada dentro de nós por nossas dificuldades nos leva a Deus, e desse modo elas são superadas. A Bíblia sempre apresenta dificuldades e infortúnios, acabando em harmonia e alegria, se nós voltarmos para Deus. Ele enviou sua palavra e os curou, e os livrou da destruição. Salmo 107:20. Eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que sou. Êxodo 3:14. É um dos principais termos da Bíblia para Deus. Significa a existência sem condições. Significa o grande poder criativo, que é absolutamente ilimitado. É uma tentativa, e muito bem sucedida, de expressar até onde a linguagem permite a infinidade de Deus. Eu sou significa você, o indivíduo. É uma asserção ou afirmação de existência e precisa ser qualificada de alguma forma. Dizemos, por exemplo, eu sou um homem, ou eu sou uma mulher, sou americano, ou sou espanhol, sou advogado, ou sou padeiro, sou republicano, ou sou um democrata. Em cada um desses casos, declaramos um fato importante a nosso respeito, e desse modo nos limitamos.
não no sentido negativo, mas positivo e construtivo. Se sou americano, não sou espanhol. Se sou homem, não sou mulher. E assim por diante. Já Deus é absolutamente ilimitado, e a única frase que pode expressar isso é: eu sou aquele que sou. Eu sou o quê? Eu sou uma existência pura e sem condições, ilimitada e não especificada sobre alguma forma. Afirmar que Deus é uma coisa determinada implicaria limitação, ou pelo menos uma restrição, e Deus é ilimitado. Quanto ao homem, cabe-lhe ser algo específico e não tentar ser tudo, porque ele é uma individualização. Se você tocasse todas as notas da escala de uma só vez, teria apenas um ruído confuso. A música consiste na seleção e o agrupamento especial de certas notas. No universo de Deus, cada um de nós tem o seu lugar, e cabe-nos encontrar esse lugar verdadeiro e expressá-lo. Cabe nós tocar o nosso instrumento corretamente, na grande orquestra de Deus. Contudo, é o grande regente, e também a orquestra inteira, ilimitado, sem começo e sem fim. A salvação. A palavra salvação aparece mais de 120 vezes na Bíblia. Era de uso constante entre os religiosos das gerações passadas. E conquanto não seja muito ouvida hoje em dia, permanece o fato de que uma das palavras mais importantes da Bíblia, e como costuma acontecer, figura entre as menos compreendidas. Salvação na Bíblia significa saúde perfeita, harmonia e liberdade. Quando você tem um corpo forte e sadio, que por si só lhe dá a alegria de viver, quando está vivendo em condições que são completamente harmoniosas, quando ocupa seu tempo com atividades alegres e proveitosas, quando aumenta cada dia sua compreensão de Deus e você não tem consciência de nenhum medo, possui a salvação no sentido bíblico. Essas coisas são o que Deus deseja para o homem. Para você, pessoalmente, e a Bíblia foi escrita para nos dizer como atingi-las. Alcançamos a salvação buscando Deus em pensamento e deixando que Ele trabalhe através de nós, recusando-nos dar poder a condições externas, treinando-os para desprezar o medo. O Senhor é minha luz e minha salvação. Salmo 27:1. Somente Ele é minha rocha e minha salvação. Salmo 62:2. As vossas bigas de salvação. Abacuque 3:8. Ele ergueu uma tromba de salvação para nós. Lucas 1:69. Toda a humanidade verá a salvação de Deus. Lucas 3:6. Textos como esses são típicos das promessas da Bíblia referentes à salvação. A prece de Abacuque ilustra a angústia mental que muitas vezes acompanha a atividade, ira de Deus nas nossas almas, quando as dificuldades vêm à tona para serem resolvidas e ocorre um período de tensão antes da demonstração. A salvação chega para alguns doce e facilmente. Porém, a maioria tem que conseguir a sua salvação com uma certa dose de medo e tremor, durante algum tempo. A maneira como chega não é realmente importante, pois ela chegará, quando a buscarmos de todo o coração. É um excelente tratamento procurar a palavra salvação numa relação dos tópicos da Bíblia, e depois ler vários versículos em que ela aparece, interpretando-os espiritualmente, é claro. O mal. A palavra mal, ou maus, aparece mais de 300 vezes na Bíblia, e é um dos termos mais importantes que ali encontram. Na Bíblia, mal quer dizer, na verdade, enfeitiçado ou encantado. A lei da existência é perfeita, harmoniosa, e essa verdade nunca muda. Porém, o homem usa seu livre-arbítrio para pensar erradamente, e desse modo cria condições falsas ao seu redor,
e depois acredita que sejam reais. Parecem reais, então ele se esquece que foi ele mesmo que as criou. E desse modo se enfeitiça ou fica sob o poder de uma espécie de encanto. Naturalmente, enquanto continuar enfeitiçado desse jeito, terá que sofrer as consequências. Apesar disso, é tudo uma ilusão, ou um encanto, e pode ser quebrado se ele se voltar para Deus. O único meio de quebrar esse encanto é pensar em Deus, e por isso que Jesus chamou de caminho da austeridade e retidão. Ó Gálatas, tolos que vos enfeitiçou, disse Paulo. Quando soube que alguns dos seus estudantes tinham começado a acreditar no mal dessa maneira, Epístola de São Paulo ao Gálatas 3:1. Os maus fogem quando ninguém os persegue. Provérbios 28:1. Os maus cairão no inferno. Salmo 9:17. Que o mal renegue a sua maneira de ser e unico os seus pensamentos. Que ele volte ao Senhor e o Senhor terá piedade dele. Isaías 55:7. Todas essas são afirmações do que acontece quando permitimos que nossos pensamentos nos enfeitice para acreditarmos em outro poder que não Deus. Fugimos quando ninguém nos persegue. Temos medo sem motivo. Podemos sofrer as dores do inferno porque o medo nos atormenta. Porém, nos voltarmos para Deus, o encanto se quebra e a harmonia é restabelecida. Acordemos no encanto sob o qual vive a raça inteira, reconhecendo que Deus é o todo-poder, inteligência infinita e amor sem limites. O juízo. Julgar na Bíblia significa decidir pela verdade ou falsidade de qualquer ideia. Esse processo necessariamente ocorre na nossa cabeça durante o tempo todo em que estamos acordados e na medida que julgamos justos e juízes. Determinamos o caráter de nossas vidas. Aceitar o mal, como ele apresenta, é julgar erradamente e traz consigo um castigo natural. Recusar-se a acreditar no mal e afirmar que o bem é o juízo justo trazem a recompensa da felicidade e da harmonia. Assim, o juízo não é um grande julgamento que vai se realizar no fim dos tempos. É um processo que ocorre todos os dias. Quando Jesus disse, não julgueis para não seres julgados, quis dizer que condenar prontamente o nosso irmão, sem ver o Cristo dentro dele, é colocar-nos em perigo, porque estamos fazendo uma realidade daquilo que aparenta e aquilo que nos tornamos real, temos que demonstrar nas nossas próprias vidas. Pagões, inimigos estranhos. Essas palavras se referem aos nossos pensamentos negativos, que são as coisas que nos estão causando as dificuldades. Não se referem a outros seres humanos. Os pensamentos errados são pagões, porque desconhecem Deus. São estranhos ao ser verdadeiro e naturalmente são inimigos que você pode ter. Todos esses inimigos devem ser destruídos, não lutando-se contra ele, o que apenas lhes dá poder, mas por meio de um juízo justo, recusando-se a acreditar neles. Deus é a única presença e o único poder. O Cristo. A palavra Cristo não é um nome próprio, é um título. É uma palavra grega que significa ungido ou consagrado. Corresponde mais ou menos ao termo hebraico Messias e à palavra oriental Buda. Jesus foi o nome pessoal que os pais do nosso Senhor lhe deram. É uma palavra grega, tradução do hebraico Josué, que quer dizer literalmente Deus é a salvação. Ou seja, a percepção de Deus é nossa salvação, e que o chamou de chave de ouro. Assim falamos do Cristo. O Cristo pode ser definido como a verdade espiritual sobre qualquer pessoa, situação ou coisa. Quando você percebe a verdade espiritual sobre qualquer problema, está erguendo Cristo na consciência. E a consciência é a cura.
assim o Cristo é sempre o Cristo que cura. Jesus demonstrou o Cristo na sua própria pessoa e vida, ao ponto além do que fez qualquer outro indivíduo que tenha vivido na face da terra. E porque a obra que fez na sua crucificação e ressurreição tornou possível que atingíssemos níveis espirituais que, se não fosse por ele, estariam fora do nosso alcance. E é muito justamente denominado o Messias ou o Salvador do mundo. Pelo mesmo motivo é chamado de a luz do mundo. A percepção do Cristo cura, independente de qualquer condição ou limitação que pareça estar atrapalhando. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. João 12:32. O arrependimento. Arrepender-se, na verdade, significa mudar de ideia no tocante a algo. Esse é o verdadeiro significado do arrependimento. Quando uma pessoa se dá conta de que uma ação determinada, ou certa linha de conduta, ou quem sabe até um rumo da sua vida foi errado e resolve sinceramente mudar a sua atitude, ela se arrependeu. A Bíblia faz um verdadeiro arrependimento uma condição essencial para qualquer progresso espiritual e para o perdão dos pecados. Jesus disse: a não ser que vos arrependeis, todos persevereis igualmente. Lucas 13:3. O arrependimento não significa lamentar os erros passados, pois isso é viver no passado e nosso dever é viver no presente e fazer desse momento certo. Preocupar-se com erros do passado é remorso, e o remorso é pecado, pois é uma recusa em aceitar o perdão de Deus. A Bíblia diz que agora é o dia da salvação. João Batista falou: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 3:2. Isso quer dizer que você deve modificar o seu pensamento e saber que a presença de Deus é onde você está. João praticou o batismo como símbolo do arrependimento. Em sua época, já era costume muito antigo entre os diferentes povos, porque lavar-se ou banhar-se é um sinônimo dramático da limpeza da alma pelo arrependimento. No Velho Testamento, as pessoas lavaram as roupas antes de receber os 10 mandamentos de Moisés. E em muitos outros casos, uma lavagem ou limpeza cerimonial precede vários exercícios espirituais. Esse é o verdadeiro significado do batismo. E, naturalmente, a cerimônia em si não tem importância, exceto como expressão externa daquela mudança de ideia, ou arrependimento, ou resolução de melhorar, que é algo interno e espiritual. A lei da vida é conhecer a verdade e vivê-la. A vingança. A vingança é minha, eu darei a retribuição, disse o Senhor. Epístola de São Paulo aos Romanos 12:19. O sentido espiritual da palavra vingança na Bíblia é vindicação. Representa a vindicação da verdade contra o desafio ou acusação do medo e incompreensão. Sabemos que a natureza real da existência é a harmonia perfeita e imutável. Essa é a verdade absoluta e nada pode mudá-la. Naturalmente, é possível para nós aceitarmos ideias errôneas sobre a verdade. E enquanto aceitarmos tais erros, teremos que viver na servidão. Também sentimos medo, e o medo nada mais é do que a falta de confiança em Deus. Então, finalmente, resolvemos orar, voltando-nos para Deus e percebendo a verdade da melhor maneira que pudermos. Tão logo façamos isso, a ação de Deus começa a ocorrer, nosso medo começa a se evaporar e a condição falsa começa a melhorar com regularidade. Desse modo, a verdade da existência e a bondade de Deus são vindicadas, mais uma vez em nossas vidas. Quando sentimos que fomos ofendidos, em vez de ficarmos remoendo o assunto com ressentimento, devemos afastá-lo completamente de nossos pensamentos, dando-nos conta da bondade e harmonia de Deus
em nós mesmos e no delinquente. Isso é vindicação ou vingança espiritual, segundo os ensinamentos da Bíblia. Ela não apenas cura toda aflição, mas também nos traz um grande progresso espiritual. A vida. Jesus disse que ele viverá para que tivemos vida e para que tivemos a maior abundância. João 10:10. A Bíblia usa com frequência a palavra vida, e sempre sugerindo que é a maior de todas as bênçãos. Com vida longa eu vos favorecerei. Salmo 91:16. Vós me mostrareis o caminho. Salmo 16:11. Guardai vosso coração diligentemente, pois dele sai o fluxo da vida. Provérbios 4:23. Jesus disse que aqueles que seguirem terão luz da vida. E por toda a Bíblia se diz que o grande objetivo do homem é a vida eterna. Bem, o que está a vida eterna e que se fala na Bíblia? Não vamos tentar definir a palavra nesse pequeno ensaio. Será suficiente ressaltar que você experimenta a vida apenas quando é feliz e se sente livre, útil e alegre, sem tomar consciência de medo ou de dúvidas. Todos já tiveram tais períodos na vida, embora sejam bem mais raros do que deveriam ser. E essas foram as vezes em que você esteve vivo e que aproveitou a vida. Das outras vezes você não teve vida no sentido das Escrituras. Assim, quando a Bíblia nos promete uma vida longa, sob certas condições, ela nos promete um longo período de alegria e liberdade. Quando promete vida eterna, está prometendo fruição dessas coisas para sempre. Uma longa vida física e cheia de lutas, sofrimento, desapontamento, ou viver até uma idade avançada sem alegria ou esperança, não é vida longa no sentido bíblico. Uma vida desse tipo é, na verdade, uma forma de morte. A vida no sentido bíblico é algo suplamente digno de ter, e ela nos é prometida sob a condição de que guardaremos a grande lei, buscando o melhor conhecimento de Deus e colocando em primeiro lugar em nossas vidas.